Qual é o próximo passo do Bitcoin? 120 mil dólares ou 90 mil dólares? Venho recebendo bastante dessa dúvida, dessa tentativa de prever o mercado cripto no curto prazo, de tentar entender se o próximo passo é uma continuação desse movimento de alta depois do Bitcoin romper a máxima histórica, rompeu a máxima histórica, chegou aos 112 mil dólares, agora corrigiu aos 105. Se a perspectiva realmente é uma continuação dessa alta, até eventualmente uns 120 mil dólares, ou se a tendência é que agora o mercado corrige de novo, assim como vem acontecendo ao longo desses últimos 12 meses praticamente. Vamos tentar analisar o panorama geral de mercado. O vídeo de hoje vai ser uma bela de uma aula de macroeconomia com bastante informação que eu reuni aqui para vocês e desenhar esse cenário, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Óbvio, o curto prazo é sempre mais difícil de prever do que o longo prazo. Eu nem acho que o investidor cripto deveria tentar prever o curto prazo, mas a gente vai aqui trabalhar com as informações que a gente tem, para que no final do vídeo você consiga tomar sua decisão de investimento e investir em cripto no jeito certo, que é o foco aqui do canal. A gente está chegando na meta de 10 mil inscritos, estou muito feliz, menos de 6 meses de canal, 10 mil inscritos, é uma marca que simboliza muito para mim. Então, enquanto roda a vinheta, se você ainda não for inscrito, considere se inscrever aqui para a gente bater juntos essa meta. Turma, vamos lá, o vídeo de hoje, como eu falei no começo, vai ser uma aula de macroeconomia porque eu vou passar em todos os pontos que estão afetando o mercado cripto e o mercado de investimentos como um todo. Vou fazer uma atualização da análise macroeconômica que eu venho fazendo aqui no canal desde o começo, ao longo desses últimos 6 meses. E essa análise, ela vem sendo voltada para 3 pontos. A questão tarifária, ou o fim, bem entre aspas, das tarifas, a desaceleração econômica, o estágio da economia atual nos Estados Unidos e um movimento que a gente está vendo de reposicionamento, uma rotação global de investimentos ao redor do mundo. Esses 3 pontos foram os pontos que fizeram o Bitcoin chegar à máxima histórica. Foram os pontos que fizeram o Bitcoin corrigir até abaixo de 80 mil dólares, que fizeram ele voltar até a máxima histórica e que vai definir qual que é o próximo grande passo, grande movimento de preço do Bitcoin e do mercado cripto como um todo. Vamos começar falando do primeiro, que é a questão tarifária, que obviamente é o maior barulho que a gente vem vivendo hoje dentro do mercado. O mercado ele animou muito e esse foi um fator, um catalisador importante para a gente voltar para a máxima histórica, com a possibilidade de um acordo entre Estados Unidos e China. A gente teve um pré-acordo, o acordo do acordo, sobre a pausa das tarifas pelo período de 90 dias. Uma pausa temporária das tarifas entre Estados Unidos e China, que estavam sendo aplicadas pelos dois lados, pelo período de 90 dias, para que os dois países conseguissem costurar um acordo tarifário mais longo. Já falei sobre isso umas 3 vezes aqui no canal, isso aqui é assunto um pouquinho mais do passado. A grande questão é que ao longo dessa última semana foram saindo diversas notícias, e aqui eu vou quase que construir uma linha cronológica de notícias e explicar como isso vem afetando o mercado cripto, porque isso é muito importante. Qual foi a cronologia da guerra tarifária nessa última semana? Primeiro a gente teve no final de semana passado, esse vídeo está saindo no domingo, eu tô gravando na sexta, pode ser até que ele esteja um pouquinho atrasado, que aconteça alguma coisa no final de semana, porque no final de semana passado a gente teve o Trump do nada voltando atrás na questão tarifária com a União Europeia. Olha, antes as tarifas contra a União Europeia eram de 10%, agora vai ser de 50%, tá? E eu vou começar a aplicar essas tarifas a partir do dia 1º de junho. Então, quebrou os 10% que tinha anunciado anteriormente, mudou o prazo, porque o prazo antes era de uma pausa de 90 dias para lá de julho, que iria de fato voltar as tarifas. E aí, menos de uma hora depois, ele fala, na verdade eu tô pausando de novo, tô revogando, tá? Porque a Ursula, presidente da Comissão Europeia de Economia, me ligou aqui, a gente conversou, é um prazer não aplicar essas tarifas contra vocês, foi muito bom conversar. Toda essa tática de vai e volta, de ameaça, bate a sopra do Trump, sabe? E o mercado caiu e voltou logo em seguida em questão de 1, 2, 3 horas ali por conta desse barulho. A gente vê como o mercado tá sensível e como tem muito barulho rolando ainda. Como antes a gente tinha uma tempestade muito forte nessa questão das tarifas, essa tempestade causou um alagamento, uma enchente no mercado, fez com que o mercado derretesse, só que agora as coisas melhoraram, a tempestade já passou, só que a nuvem negra tá lá, tá nublado ainda, é aquele clima que você não sabe se vai chover ou não, que você não está confortável para sair de casa sem um guarda-chuva. Isso é exatamente o mercado. O investidor ele está olhando e falando, beleza, a tempestade acabou, mas a nuvem negra está lá ainda, eu não estou confortável de sair feliz, sem camiseta, sem guarda-chuva, ficar otimista.
Entende como é um cenário de nuvens no céu ainda? Isso não se dá só por conta dessa questão com a União Europeia. A gente teve vários bate-a-sopra ao longo dessa semana. A gente teve, na quinta-feira, a Justiça dos Estados Unidos suspendendo as tarifas. Gabriel, meu Deus, o que é isso? O Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos, ele suspendeu as tarifas amplas, as tarifas gerais, essas tarifas recíprocas aplicadas pela administração Trump sob a acusação de que eram tarifas abusivas, ilegais, etc, etc, etc. Isso causou um certo alvoroço no mercado. A grande questão é, eles possuem sim poder ali legislativo para cancelar essas tarifas, mas eles não podem afetar as tarifas setoriais, as tarifas individuais. Então no final do dia você pode mexer com o processo, mas você não altera o resultado. O que você está querendo dizer com isso, Gabriel? A administração Trump tem todas as formas, os mecanismos possíveis para driblar esse impedimento. Por quê? Porque é só não aplicar tarifa recíproca, aplica outro tipo de tarifa com outro nome em cima de algum setor e aí você foge do arcabouço jurídico que o Tribunal de Comércio Internacional consegue impedir, consegue suspender essas tarifas. De qualquer forma, no mesmo dia vai lá os Estados Unidos apela e eles reestabelecem temporariamente as tarifas. E aí, vocês já viram, né? No meio do dia, aquela volatilidade. Suspendeu tarifa, voltou tarifa, meu Deus, o que vai acontecer? Será que vai ser isso? Será que vai ser aquilo? Então, muito barulho, muito ruído. E aí, nessa última sexta-feira, na verdade, hoje, né? Eu estou gravando, eu tive que atualizar o material do vídeo quando saiu a notícia de que o Trump disse que a China violou totalmente o acordo que eles fizeram de pausa de 90 dias nas tarifas. Ou seja, eles ainda estariam de alguma forma aplicando as tarifas contra os Estados Unidos e ainda o Trump falou, isso que dá ser o cara bonzinho, isso que dá ser tão legal com esse pessoal. Então, um acordo que estava muito bem encaminhado, que 2 semanas atrás teve uma pausa nas tarifas e que ele falou, olha, tô indo para a China conversar, para a China não, né, para Genebra, conversar com Xi Jinping, meu secretário do Tesouro tá lá, as conversas estão indo muito bem, a gente vai fazer ali um restart, uma reestruturação completa do acordo tarifário com a China, tá tudo indo muito bem, olha só, o mercado animou, Bitcoin subindo, máximo histórico e tudo mais. Passa menos de 2 semanas, ah não, esses caras estão violando o acordo, eles não são legais, eles são os caras malvados, eu sou o cara bonzinho, olha China, agora a gente vai ter que rediscutir todo esse acordo, viu? Porque vocês foram sacana comigo, agora eu vou pedir mais. Então essas táticas de negociação extremamente chatas e que ficam causando um monte de ruído, barulho, alvoroço no mercado e que fica causando essa volatilidade de curto prazo. Então mesmo que a gente entenda que o resultado provável dessa questão tarifária é uma negociação bilateral entre Estados Unidos, China, Canadá, México, que são os principais parceiros econômicos com os Estados Unidos, União Europeia, a gente entende que o resultado final, seja daqui 90 dias, seja daqui 30 dias, seja daqui 60 dias, seja daqui 1 ano, é um acordo bilateral que precisa ser feito para reequilibrar as contas dos Estados Unidos, reequilibrar o déficit comercial dos Estados Unidos. A gente sabe aonde a gente vai chegar, só que o caminho ele é bem tortuoso e ele é bem barulhento. A forma como as negociações estão sendo feitas, com essas táticas de bate-a-sopra que a administração Trump faz, obviamente pode ser que coloquem os Estados Unidos em uma posição de negociação mais favorável, mas vão causando muito esse ruído, esse barulho de longo prazo. E é isso que eu quero destacar, tá? Qual que é o próximo grande passo do mercado cripto em termos de movimentação de preço? No curto prazo é muito difícil prever, porque esses ruídos podem mexer e mexer muito com o mercado. Eu acho que a gente tem uma probabilidade que não é pequena, não é ínfima, do mercado voltar para casa dos 90 e poucos mil dólares. Por quê? Porque tá tendo muito barulho. Tá tendo muito barulho e esses barulhos mexem com o sentimento do investidor no curto prazo. Como eu falei, o céu tá nublado ainda. Eu não vejo ainda aquela grande tempestade caindo de novo a ponto de fazer o Bitcoin voltar para o patamar que estava antes de 80, 70 e poucos mil dólares, mas está nublado ainda. Então isso deve causar volatilidade de curto prazo. O céu ele ainda não está limpo o suficiente para a gente falar, olha, teremos um movimento de alta sustentável começando agora. Porém, o movimento de alta sustentável eu vejo acontecendo ainda em 2025. E é isso que eu quero entrar, o tópico que eu quero entrar aqui agora. No começo do ano, meu primeiro vídeo esse ano foi, eu vejo o Bitcoin batendo 150 mil dólares em 2025. Essa minha visão se mantém. E é isso que eu quero justificar, mostrar para vocês agora. E antes de continuar o vídeo, eu queria dar um lembrete rapidinho para vocês, tá, pessoal? Essa semana eu tô com uma condição especial em comemoração à máxima histórica do Bitcoin pro meu acompanhamento profissional de cripto. Meu acompanhamento Pro, ele é dividido em 3 passos, tá? Diagnóstico, implementação e acompanhamento, que é justamente fazer o diagnóstico da sua situação, dos seus investimentos
dentro do mercado cripto, entender como está a sua carteira, qual o seu objetivo, qual o seu perfil de risco, desenhar uma estratégia específica para você, então uma carteira ali com ativos, com altcoins, o quanto que vale a pena você investir em cada uma estratégia de custódia, uma estratégia de airdrops, uma estratégia de realização de lucro para você alinhada com seus objetivos e, por fim, o acompanhamento. Eu e meu time te acompanhar e passar as nossas atualizações de mercado, nossas análises e nossas mudanças de recomendação, inclusive nossas sinalizações de qual é a hora de vender, qual é a hora de fazer caixa, comprar, balancear a carteira, tá? Esse meu acompanhamento pro é o serviço que eu ofereço junto com o meu time para quem busca, de fato, profissionalizar a sua estratégia de investimento dentro do mercado cripto. Em comemoração à máxima histórica, a gente está com vagas limitadas só essa semana, tá? Então hoje é o último dia, literalmente, que a gente deixou aberto uma semana, para quem quiser entrar e ajeitar a carteira nesse momento, que é um momento de virada, que é um momento ultra importante dentro do mercado cripto. Se você tiver interesse, primeiro link aqui na descrição do vídeo, também fixado nos comentários, você cai no meu WhatsApp, beleza? Cai no meu WhatsApp e você conversa comigo para a gente entender se faz sentido para você, beleza? Muito importante que seja bem alinhado com o que você de fato está procurando nesse momento. Eu quero agregar, eu quero ajudar a você a alcançar seus objetivos dentro desse mercado. Bom, e aí voltamos para o vídeo para falar sobre por que eu acredito que o Bitcoin tem espaço para ter uma recuperação mais longa, mais saudável até o final do ano. A questão das tarifas, elas vão se resolver. Em algum momento, ao longo dos próximos 3 meses, muito provavelmente, essa nuvem negra ela vai começar a sair mais do céu, isso vai se resolver. E aí o mercado vai começar a perceber que, opa, sem tarifas, talvez a situação esteja melhor do que a gente imaginava. Por que eu estou falando isso? Vamos discutir como está a economia americana atualmente, mas primeiro vamos ver como está o sentimento dos investidores. Você pergunta para os investidores, para casas de análise, grandes bancos, grandes empresas de investimento, qual que é o consenso em relação ao futuro da economia americana em 2025. E o consenso deles ali na linha verde, é o PIB dos Estados Unidos, é que o PIB vai cair. Ou seja, uma recessão econômica nos Estados Unidos. Às vezes não uma recessão, mas uma diminuição da atividade econômica do PIB. Tá? E a inflação vai subir, na linha preta ali, a inflação subindo. Então, o pior cenário de todos, né? Recessão econômica com inflação em alta, não existe cenário de corte de juros, por exemplo, dentro desse ambiente. Então, esse é o consenso do mercado no momento. A gente vai ver outros dados de sentimento, não são dados reais da economia, tá? São dados de sentimento. O que o investidor acha que vai acontecer? E eu vou reforçar algo aqui muito importante para vocês, tá, gente? Normalmente você tem que jogar contra o sentimento do mercado. Quando o mercado está desesperado, você compra. Quando o mercado está eufórico, você vende, tá? É isso que faz os melhores investidores do mundo. E aí você vê que o sentimento do investidor, índice de confiança do consumidor, o pior desde a pandemia. E a gente vê ali pior desde depois de 2021, entre 2020 e 2021, tá? Aquele período pós-primeira onda, começando a segunda onda, aquele período que a gente começa a entender que o Covid não é um negócio passageiro que vai durar 3 meses. Aquele negócio que você saiu ali de São Paulo, foi morar na casa de fulano, porque ia ficar 1 mês só de home office e tal, e aí você começa a perceber que, puta, talvez o mundo fique parado por 1 ano. Mesmo sentimento que a gente tinha naquela época. Será que a economia tá tão ruim assim? A esse nível? Mas tá tudo bem, tá todo mundo com sentimento muito ruim. A gente vê probabilidade de recessão nos Estados Unidos 40%, né? 38%, que em fevereiro, antes do anúncio das tarifas, era praticamente 20%. Ali, dobrou a probabilidade de recessão quando as tarifas foram anunciadas. Isso não voltou ao patamar pré-tarifas, pré-tarifaço. Chegou a bater 70%. Está em 40% ainda? Será que é isso? Joga uma moeda para cima, o lado que cair é recessão ou não é recessão nos Estados Unidos? É essa a probabilidade mesmo? Confiança, expectativa, na verdade, da inflação futura nos próximos 5 anos ou no próximo ano. Olha isso, inflação futura no próximo ano, a expectativa dos investidores é da inflação acima de 6%, entre 6% e 7%. Entre 6% e 7%, cara, a gente não bateu esse patamar durante a pandemia. Então a gente começa a olhar os indicadores de sentimento do consumidor, do investidor, do produtor nos Estados Unidos e um sentimento muito ruim. Tá bom, a economia americana não está a mil maravilhas, a economia americana não está a melhor coisa do mundo, está em desaceleração, obviamente, a questão das tarifas deve trazer um impacto na inflação americana, mas será que está tão ruim assim? A perspectiva do investidor não é uma perspectiva muito boa. Só que quando a gente começa a olhar os dados macroeconômicos, e eu fui feliz em fazer esse vídeo justamente hoje, porque nos últimos 2 dias, nas últimas 48 horas, olha os indicadores que a gente teve. Vamos analisar os indicadores econômicos que saíram nas últimas 48 horas. Pedidos iniciais de seguro-desemprego, mostrando mais pedidos iniciais, ou seja, mais pessoas dando entrada ali no seguro-desemprego.
do que o esperado, ou seja, mais pessoas sendo demitidas, mercado de trabalho aquecendo nos Estados Unidos, mas ainda nada em patamares recessivos. A gente vê ali PIB dos Estados Unidos, ok, negativo no primeiro trimestre, consumo caindo ainda, beleza. Aí a gente vê hoje, o dado acabou de sair, 40 minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo, o dado mais importante que o Fed mais olha, além do dado de taxa de desemprego, o Fed olha também para o PCE, que é o principal indicador de inflação. Qual que é a intenção do Fed com a taxa de juros? Manter as pessoas empregadas, taxa de emprego estabilizada e inflação próxima da meta. É o duplo mandato do Fed. Então ele olha para a taxa de desemprego, mais pessoas estão pedindo seguro-desemprego, mais gente está ficando desempregado, ok. E PCE, inflação. E aí você vê o PCE caindo no anualizado para 2,1. A meta é 2. Opa, será que o Powell já entendeu que a inflação está na meta? E quando a gente olha, é uma trajetória de desaceleração do PCE desde 2022. A inflação que não era transitória, que era permanente e tudo mais, querendo ou não querendo, o Powell e o Fed estão fazendo um ótimo trabalho em cima dessa inflação e ela está chegando próxima da meta. A inflação nos Estados Unidos está desacelerando. A economia americana não está em patamar recessivo e a inflação está desacelerando. Ué, será que está tudo tão ruim assim? Para ter uma expectativa de inflação de 7%? E aí a gente olha outros indicadores também que saíram hoje. Todos os indicadores de PCE vieram abaixo do esperado, o núcleo do PCE também. PMI de Chicago, mostrando atividade industrial, um dos indicadores de atividade industrial abaixo do esperado, atividade industrial em queda nos Estados Unidos. Ok, ainda nenhum patamar recessivo. A expectativa de inflação, que foi aquele gráfico que eu mostrei para vocês, ela era mais alta, ela era de 7,3%, mas agora ela é de 6,6%. Ainda é alta, mas não tão alta assim. Expectativa de inflação de 5 anos era 4,6%, virou 4,2%. Confiança do consumidor era 46%, subiu para 47%. Então, o sentimento ele continua ruim? Continua uma porcaria. Mas ele está melhorando. E os dados macroeconômicos também estão melhorando. Expectativa do Fed Atlanta em relação ao PIB dos Estados Unidos. Também uma correção para cima. Expectativa do PIB no segundo trimestre era de um crescimento de 2,2% no PIB, agora já é de 3,8%. Opa! Aquele PIB que foi levemente negativo no primeiro trimestre, agora já vai ser 3,8% positivo no segundo. Eu acho que não vai ter essa tal dessa recessão, não. Eu acho que essa expectativa aí de inflação acima de 6% é um pouco exagerada, né? Eu acho que os caras estão precificando que o Trump vai brigar com o mundo inteiro e não vai recuar nas tarifas. Porque a gente já discutiu aqui que é muito provável que ele recue. E aí você vai ver como que o mercado está traduzindo todo esse sentimento em expectativa de corte de juros e ele está falando que o Fed vai cortar juros só em setembro e vai cortar 2 vezes o juro em 2025. Setembro e dezembro, 2 cortes de juros só em 2025, com todo esse cenário de desaceleração econômica, aumento da taxa de desemprego, queda da inflação. Será? O próprio Fed que falou em novembro, quando cortou juros pela primeira vez no ciclo, que estava atrasado, que demorou demais? Sei não, hein? Gabriel, o que você está querendo dizer? Para de ficar falando nas entrelinhas aí. Tá bom, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A situação econômica nos Estados Unidos, ela não está recessiva, é uma situação de desaceleração econômica. Sim, as tarifas remanescentes que ficarão terão impacto na inflação, mas a inflação está próxima da meta e o mercado de trabalho está desaquecendo, desacelerando. Mais número de pedidos de emprego, mais aumento na taxa de desemprego. A gente deve ver esse número refletido no payroll da semana que vem. Tudo isso deve fazer com que o Fed fique pressionado a cortar juros e muito provavelmente o mercado está sendo mais pessimista do que deveria na expectativa de corte de juros. Corte de juros começando em setembro e 2 cortes de juros apenas em 2025 é uma projeção pessimista na minha visão e tem uma grande perspectiva aqui, tem uma grande expectativa de que o mercado esteja errando nisso. Como eu falei, você sempre faz o trade, você sempre se posiciona ao inverso do sentimento do mercado. O mercado está muito pessimista por conta da questão das tarifas e a gente já construiu aqui a nossa tese de que a gente acha que o Trump vai dar para trás. Então a minha visão aqui, essa construção da alta do Bitcoin mais de longo prazo, ela envolve o fim do barulho das tarifas, mas principalmente no momento em que o barulho das tarifas diminuir, o mercado olhar para tudo isso e falar, tá melhor do que a gente achava. Talvez esse 2 corte de juros em 2025 seja muito pessimista. E aí talvez o Fed corte juros em julho, e aí o negócio começa a ficar um pouquinho mais animado. Continuo bem otimista pro segundo semestre. E aí a gente vai no último tópico desse vídeo, que eu vou passar um pouquinho mais rápido, que é essa questão da rotação global de investimento, que o Bitcoin ele vem se beneficiando bastante. Como a situação ela tá tão incerta nos Estados Unidos, todos esses indicadores que eu mostrei para vocês, todo mundo meio piruleta assim, sem saber o que vai acontecer nos Estados Unidos, o investidor ele tá tirando dinheiro dos Estados Unidos e jogando dinheiro para outros lugares do mundo. Olha esse gráfico aqui, que interessante. O investidor nos Estados Unidos, ele tá perdendo dinheiro esse ano no S&P, que é a linha azul, ele tá perdendo dinheiro no
no dólar, que é a linha cinza, e ele está perdendo dinheiro na renda fixa, que é a linha azul clara. O investidor nos Estados Unidos ele está literalmente apanhando de todos os lados em 2025. E a perspectiva é muito barulho de ruído macroeconômico, ruído das tarifas, etc. Então, o que o investidor está fazendo? O pessimista, tirando dinheiro dos Estados Unidos, tacando dinheiro em outros lugares do mundo, comprando bolsas alternativas. Olha esse indicador aqui, que é um ETF, chama EFA, ele pega todas as bolsas ao redor do mundo, soma todas elas e tira os Estados Unidos. Está na máxima histórica. Enquanto a bolsa nos Estados Unidos está caindo, chegou a entrar em patamar de bear market, bolsas alternativas estão na máxima histórica. Então o investidor está fazendo essa tese de, opa, fiquei com medo dos Estados Unidos, perdi dinheiro nos Estados Unidos, estou jogando dinheiro para fora. E o que entra, acaba se encaixando ali como um investimento de risco alternativo? O Bitcoin. O Bitcoin ele se beneficiou muito nesse movimento de rotação global. E aí, vocês podem me perguntar, e esse questionamento, esse ponto é bem interessante, eu trouxe um gráfico magnífico aqui para vocês, tá? Gabriel, beleza, e se esse movimento de rotação global acabar? O investidor ele fala, beleza, joguei dinheiro para o resto do mundo, agora eu quero voltar dinheiro para os Estados Unidos porque a questão nos Estados Unidos melhorou. Teve corte de juros, a questão das tarifas diminuiu, agora voltou a ser sexy, voltou a ser legal investir nos Estados Unidos. Bitcoin vai se prejudicar com isso ou isso tende a amplificar o movimento do Bitcoin? E eu trouxe um gráfico muito legal aqui para vocês, porque o Bitcoin ele está sendo visto, se comportando mais como um coringa. E ele pode se beneficiar nesses dois movimentos. E eu vejo que esse movimento de crescimento de otimismo com os Estados Unidos ele vai ser mais benéfico ainda para o Bitcoin e principalmente para as altcoins. Olha esse gráfico aqui sensacional. Foi um gráfico que eu peguei de um investidor chamado Michael Howell. Eu vou colocar a fonte aqui, é um texto no Substract que ele fez. Que ele decompôs, ele fez uma análise estatística histórica do comportamento de preço do Bitcoin e ele quebrou a correlação do Bitcoin com outros ativos, com outros indicadores. E ele chegou num gráfico em que ele mostra quais são os catalisadores, os fatores que definem o preço do Bitcoin e que fazem o preço do Bitcoin se comportar atualmente. Uma análise estatística, não é opinião, tá, gente? Investidor não pode ter opinião, investidor tem que analisar dados. Olha que coisa sensacional, cara. Ele chegou na conclusão de que 40% dos movimentos do Bitcoin são causados pela liquidez global. São causados por entrada de liquidez, entrada de dinheiro ao redor do mundo. E a gente sabe que o principal cara que pode mexer com a liquidez global é os Estados Unidos. Então a gente mostra aqui que esse movimento de injeção de liquidez na economia, corte de juros pelo Fed, será muito importante para o Bitcoin. E a gente vê que o M2, indicador de liquidez global, está na máxima histórica, o Bitcoin também está próximo da máxima histórica. Um movimento que a gente vem cantando a bola aqui há 6 meses no canal. Já cansei de mostrar esse gráfico para vocês. Ele mostra que cerca de 36%, quase 40% também, tem a ver com o preço do ouro. Então o Bitcoin ele também, olha que legal, cara. O Bitcoin ele também vem aumentando a sua correlação e se comportando como ouro. E ele vem tanto seguindo o preço do ouro, como seguindo um movimento contínuo de equiparar o seu market share, a sua porção de mercado, o seu valor de mercado ao valor de mercado do ouro. Então ele vem progressivamente aumentando essa proporção. E isso representa ali cerca de 30 e poucos por cento do preço do Bitcoin, do comportamento de preço do Bitcoin. Então olha como ele é um coringa. Liquidez global, incentivos econômicos, dinheiro no mundo, Bitcoin se beneficia. Do outro lado, a gente tem também a busca por ativos de safe haven, esses portos seguros. O Bitcoin ele também acaba se beneficiando, porque ele tem essa correlação também com o ouro. E a gente começa a entender um pouquinho o comportamento de preço do Bitcoin nesses últimos meses. E aí sobra ainda um resquício de 22% de que é o crescimento do apetite de risco. Então é a correlação do Bitcoin com outros investimentos de risco, como é o caso da Nasdaq. E aí também você tem uma fatia ali de que se o investidor nos Estados Unidos principalmente cresceu o seu otimismo, cresceu o seu apetite a ativos de risco, voltar a comprar a bolsa americana porque o ruído das tarifas diminuiu, porque está tendo corte de juros, o Bitcoin também se beneficia. Olha como a gente está construindo uma tese aqui que seja um cenário de rotação global nos próximos 12, 18 meses, seja um cenário de volta da exuberância dos Estados Unidos, never bet against America, Warren Buffett já falava, nunca aposte contra os Estados Unidos. Se você está apostando aí que todo mundo vai tirar dinheiro dos Estados Unidos, os Estados Unidos vai morrer por causa do Trump, está errado. Em algum momento todo mundo vai voltar a investir nos Estados Unidos, porque continua sendo o grande mercado onde estão as maiores empresas do mundo. Então, se isso acontecer também, Bitcoin também acaba se beneficiando.
E muito provavelmente esse é o principal catalisador para as altcoins. Um movimento de 6 meses seguidos de corte de juros é o catalisador que todo mundo está esperando para criptos mais arriscadas, porque aí, dentro de uma altcoin, esse gráfico de fatias, ele é praticamente todo azul claro. Ele é todo voltado para apetite de risco. Então, altcoins dependem muito mais de apetite de risco do que o Bitcoin. A gente consegue ver nesse gráfico por que o Bitcoin vem se descolando das altcoins ao longo dos últimos 12 meses. Porque ele vem se beneficiando muito mais das fatias azul escura, com relação com o ouro, com relação com a liquidez global. A gente não vive ainda uma fase do ciclo de apetite a risco. E é por isso que é só o Bitcoin que vem se beneficiando nessa fase do ciclo até agora. E a tendência é que ele continue se beneficiando com base nessa decomposição de preço. Por quê? O que a gente espera daqui para frente? A gente espera, obviamente, no curto prazo, notícias que podem afetar o mercado, notícia do Trump, notícias de tarifa, que podem jogar o Bitcoin para casa dos 90 mil dólares. Eu entendo que tem uma probabilidade aí, 50% disso acontecer, tá bom? Então se prepare para isso. Não enche a mão de altcoin agora, achando que a altcoin está prestes a começar, porque a gente ainda tem muito ruído de curto prazo, isso pode jogar os altcoins mais para vala ainda, no curto prazo, tá? Mas no longo prazo, a gente vê o cenário meteorológico das nuvens saindo do céu. Céu ficando azul. Expectativa de avanço nas negociações, muito difícil. Muito difícil o Trump querer comprar essa briga mais a longo prazo, tá, gente? Expectativa de corte de juros, vai acontecer, vai acontecer. Em algum momento, entre 2025 e 2026, a gente vai ter esse ciclo contínuo de corte de juros. É o que o cenário macroeconômico está apontando, beleza? E esse ponto de virada, com todos os catalisadores virando e apontando para um cenário mais otimista para cripto, se concretizando cada vez mais. Então, tudo isso mostra que curto prazo, muita incerteza, mas o longo prazo, um cenário mais concreto hoje de otimismo e um otimismo que parece cada vez mais próximo. Tá? Gabriel, você está falando de otimismo, etc. Bitcoin já está na máxima histórica. Sim, Bitcoin está na máxima histórica. O indicador Fear and Greed, medo e ganância, ele está em patamar de ganância, beleza? Mas a gente ainda não viu aquela euforia completa, altcoins explodindo e ganância extrema, como a gente viu em outros momentos do mercado. Talvez o mercado precise passar por uma correção de curto prazo para tomar um fôlego maior, para aí sim fazer um movimento de longo prazo e que talvez seja um movimento até um pouquinho mais longo, um pouquinho mais contínuo. A gente já está vendo um ciclo menos volátil para o Bitcoin. A gente já está vendo um ciclo em que o Bitcoin ele passa por rallies de alta e estabelece, passa por uma fase longa de consolidação, depois passa por um rally de alta, depois passa por uma fase de consolidação. A gente já está vendo uma mudança de comportamento no Bitcoin, porque o ciclo mudou, o comportamento do investidor do Bitcoin mudou também. Talvez continue sendo assim, a gente precisa estar preparado, estar bem posicionado para isso. Senhores, vídeo mais longo do que eu esperava, novamente, mas eu sempre gosto de trazer as informações da forma mais didática e completa possível para vocês. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, tenham entendido a minha visão de mercado e consiga adaptar isso, aplicar isso dentro da sua estratégia da melhor forma possível para investir em cripto do jeito certo. Beleza? Se você ficou até aqui, dedo no like, se inscreve no canal, vai ser muito importante para mim. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso, me dá um feedback sobre o vídeo, se você gostou, se você não gostou, e uma sugestão de vídeos futuros aqui no canal. Eu sei que eu tô com uma lista de altcoins para falar, tá, gente? Infelizmente não dá para falar de todas, tá? Por fim, lembrando os links da descrição. Primeiro, promoção especial para o meu acompanhamento profissional, quer me ter do seu lado aí ao longo dessa jornada no mercado cripto, clica lá, cai no meu WhatsApp. E o segundo também é uma consultoria, mas aí sim, gratuita. Segundo o link da descrição, consultoria gratuita que eu avalio a sua carteira gratuitamente. E eu chamo você também no WhatsApp para a gente conversar e eu dar algumas dicas sobre a sua carteira, sobre a sua estratégia de investimento no mercado cripto. É isso, senhores. Você vai ser direcionado para um outro vídeo agora, que eu falo também sobre o ciclo de cripto. E é isso, seguimos juntos. Eu te espero no próximo vídeo, porque eu sei que você está inscrito aqui no canal. Bom final de domingo para todo mundo. Adoro vocês.